Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Carlos Eduardo Vieira, presidente da Sociedade Brasileira da História da Educação. E a você que está acompanhando a nossa transmissão, nosso muito obrigado, professor. Um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para falar de um tema muito importante que é educação, falar dessa história que é educação. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos os ouvintes. Estamos aqui num evento organizado pela universidade para discutir o tema da história da educação. Realmente, talvez esse momento que nós vivemos hoje seja um dos momentos privilegiados para que a gente possa efetivamente refletir sobre a nossa história. O Brasil, nos últimos semanas e meses, tem debatido acaloradamente a questão da educação, a questão do financiamento da educação. E desse ponto de vista, eu creio que nós, os pesquisadores do campo da história da educação, temos uma grande contribuição a dar, mostrando como que historicamente esse país tratou a educação, financiou a educação, em que medida a educação foi uma prioridade para o Estado brasileiro. Isso pensando desde dos períodos republicanos, os períodos mais recentes, até os tempos de hoje. Então, quanto à educação, a história da educação vai mostrando como a educação, em grande medida, nunca foi uma prioridade do Estado. Nunca foi uma prioridade do Estado. Então, os recursos são ínfimos e o Brasil é um país que os nossos estudos mostram que a universalização do ensino fundamental, por exemplo, no Brasil, acontece nos anos 90 do século passado, enquanto muitos países da Europa tinham isso já, de certa maneira, equacionado na primeira metade do século XIX. Então, a história da educação oferece essa oportunidade para nós pensarmos numa perspectiva pela diacronia, pela linha do tempo, efetivamente o que tem sido a educação como estratégia, como prioridade dentro das nossas políticas de Estado. Eu digo isso porque é muito comum no discurso político se falar muito sobre a importância da educação, a centralidade da educação, a importância de educar o povo brasileiro, mas essa retórica sobre a educação, a história vai mostrando que ela não se percebe do ponto de vista de medidas mais objetivas. E talvez a medida mais objetiva que nós possamos ter para analisar o quanto a educação tem de importância num projeto nacional é justamente pensar a questão do seu financiamento, seja ela no âmbito do ensino fundamental, médio ou superior, ou mesmo a pós-graduação. Eu acho que a contribuição da história da educação é justamente mostrar como que esses discursos que circulam hoje na atualidade, essas narrativas que são construídas na atualidade, elas, em grande medida, elas estão pouco apoiadas naquilo que é a nossa história, aquilo que é efetivamente a nossa experiência em relação à formação de professores, ao investimento na escola primária, na alfabetização das crianças. Então, acho que esses são aspectos importantes a serem destacados, mas não só. Também, eu acho que o papel da história da educação não é somente mostrar as carências, as lacunas, a falta de investimento, mas também mostrar como na história da educação brasileira nós tivemos experiências de sucesso, experiências que, com todas as adversidades que nós estamos falando aqui, foram experiências bem-sucedidas, seja na formação de professores em escolas normais de grande qualidade em todo o Brasil, seja na formação, seja na escola primária, seja na escola secundária ou superior. Então, a história da educação permite, nós não gostamos mais de dizer que
a história da educação dá lições sobre o passado, dá lições sobre o presente. Nós não acreditamos nessa hipótese, mas de qualquer maneira olhar a experiência histórica é ainda um elemento fundamental para que a gente possa, enfim, construir uma reflexão mais consistente, mais abalizada sobre a nossa realidade contemporânea. O Cidade Universal Entrevista conversa com o professor Dr. Carlos Eduardo Vieira, presidente da Sociedade Brasileira da História da Educação. Ele que participou na última semana do 12º Encontro Maranhense de História da Educação, Intelectuais na História da Educação, Trajetórias, Espaços e Contextos. Professor, antes de a gente entrar desse tema, né, que o senhor estendeu um pouquinho a sua estada aqui para conversar com a gente, mas eu queria, nosso tempo está exíguo aqui, mas falar um pouquinho desse ataque à intelectualidade. Inclusive, ela está no tema, mas a gente tem percebido que as universidades têm sido duramente atacadas, como se o que as instituições têm construído ao longo do tempo, não dá para aproveitar, temos que renovar, temos que, varrer e começar tudo de novo. É bom explicar para a sociedade que vocês, como pesquisadores, professores, pensadores, o conhecimento é algo que liberta a pessoa da ignorância. Sem dúvida. Eu acho que são momentos realmente bastante difíceis no Brasil. É lastimável, né, que uma sociedade que a duras penas vai produzindo um sistema de pós-graduação que a duras penas vai se projetando internacionalmente como uma sociedade que produz conhecimento, que a duras penas começa a construir uma massa crítica, um grupo de pesquisadores com consistência, tanto para os debates produzidos no Brasil como no âmbito internacional, ou seja, uma trajetória muito difícil, e de uma hora para outra isso começa a ser colocado em xeque como se isso fosse um caminho que nos levaria para um gueto, que nos levaria para um insucesso da nação. Não há precedente histórico de sociedade que se desenvolveu sem desenvolver suas universidades. E desenvolvendo suas universidades, evidentemente, desenvolve o pensamento crítico, desenvolve uma cultura intelectual sofisticada, densa, não em termos estritamente especulativos, não em termos de conhecimento desinteressado, mas pelo contrário, é um conhecimento interessado em pensar o país, em pensar as grandes questões nacionais. Então, de certa maneira, eu não acredito nessa hipótese de uma sociedade que renega a sua intelectualidade. Eu acho que a sociedade deve, ao contrário, criar as condições para que essa intelectualidade possa dar uma contribuição, que essa intelectualidade possa refletir criticamente o país, sem necessariamente estar refletindo produzindo apologias às políticas de Estado ou apologia às políticas de partido. A intelectualidade precisa dessa liberdade de expressão, essa liberdade de reflexão, sem amarras, sem parâmetros, sem balizas, para que efetivamente o resultado desse conhecimento possa ser um conhecimento que contribua efetivamente para o nosso desenvolvimento. Professor, realmente assim, a conversa está tão boa, dá vontade de esticar, mas nosso tempo é curto. Eu queria que em 2 momentos falasse um pouquinho sobre esse medo da falta de recursos no CNPq, a CAPES preocupada, se o mundo, né, da pesquisa em toda a sua extensão, as bolsas que dão condições, que é algo que o senhor falou, as duras penas, né, mas que começou a ter uma relação internacional com outras universidades, começar a conhecer outros mundos e com isso elevar a capacidade de produção científica brasileira. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor é um representante muito importante dentro dessa estrutura
para que a população do Maranhão entendesse qual o risco, o que está por trás disso e aproveitasse e fizesse um balanço do evento que o senhor participou aqui, que foi um evento muito bacana, muito legal, que é o 12º Encontro Maranhense de História da Educação, que já tem uma história dentro do debate nacional. Perfeitamente. Sobre o primeiro aspecto, há de se destacar que a produção de um campo de conhecimento, a produção de projetos de pesquisa, como você mencionou, sintonizados com o debate internacional, isso é um processo de longa duração. É necessário um investimento de longa duração, um investimento contínuo. Alcançar essas condições demanda muito esforço, mas para desmontar essas condições que foram criadas é uma coisa realmente muito, muito fácil. Uma descontinuidade nestes investimentos representam retrocessos muito substantivos. E nas áreas das ciências humanas, nas quais eu estou inserida, efetivamente essas questões produzem impactos, mas há áreas no campo científico brasileiro que a velocidade de produção desse conhecimento, o modo integrado, as redes internacionais que se dedicam à produção do conhecimento, quer dizer, deixar de participar desses processos significa colocar o Brasil fora do caminho da ciência, fora do caminho do desenvolvimento tecnológico, vai efetivamente colocar o Brasil novamente numa zona de profunda dependência daqueles lugares, daqueles países que efetivamente valorizam a produção do conhecimento como uma das suas, digamos assim, grandes forças motrizes da sua cultura, da sua economia, enfim, da nação. Gerar economia, renda e outras coisas mais. Perfeitamente. Então, é isso que nós sempre dizemos. Construir é muito complexo, é muito difícil, é muito trabalhoso, mas desmontar é alguma coisa assim relativamente fácil. E o que a gente hoje percebe algumas políticas que acenam para esse desmonte, mas evidentemente não vão ser políticas que vão ser aceitas passivamente pela comunidade científica. Já há indícios, mais do que indícios, há evidências muito fortes da resistência da comunidade científica, das associações científicas. A associação que eu represento, a SBHE, tem se manifestado em todos os fóruns, em todos os espaços que temos disponíveis. Esse espaço aqui da rádio que nós agradecemos a oportunidade é outro púlpito que nós de certa maneira utilizamos para fazer com que essa mensagem da importância dos investimentos continuados em ciência e tecnologia tem para o nosso país. E quanto ao evento aqui no Maranhão, eu já tenho vindo ao Maranhão várias vezes, sempre para eventos de grande porte. Esse evento maranhense é a 12ª edição, então isso é um indício de um evento que tem continuidade, um evento que tem frequência, um evento que mantém uma periodicidade anual. Então isso caracteriza claramente uma grande maturidade da comunidade maranhense de pesquisadores de história da educação, que tem dado uma contribuição enorme para os estudos no campo em termos nacionais e internacionais. Então realmente o Maranhão, e esse evento aqui é talvez a evidência maior, é um estado de destaque nesse campo de estudos, e os debates aqui nesse tema dos intelectuais, o papel, a função dos intelectuais no campo da história da educação realmente se dá num momento extremamente oportuno. Então, como presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, eu quero, enfim, reconhecer o que, como presidente, e, na verdade, verbalizar aquilo que toda a comunidade brasileira sabe, que é o papel, a importância, o empenho dos colegas aqui do Maranhão em relação ao campo da história da educação. Professor Carlos, obrigado. Foi uma conversa muito gostosa, muito agradável, e seja sempre bem-vindo ao estado do Maranhão, além de curtir as belezas
também debater a história da educação. Muito obrigado, eu agradeço e deixo aqui o meu grande abraço a todos os ouvintes e a toda a comunidade universitária da Universidade Federal do Maranhão. Estou à disposição. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Então, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Dr. Carlos Eduardo Vieira, presidente da Sociedade Brasileira da História da Educação. Produção e edição de Anderson Rodrigues, a coordenação é de Marcos Belfort. A apresentação é nossa. Um abraço a você, obrigado pelo carinho da audiência, até o próximo programa. Boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.